Estamos prestes a iniciar uma grande mudança em termos energéticos porque Plutão vai entrar em Aquário e vai lá ficar nos próximos 20 anos. Pode-se esperar então situações ligadas com alterações em termos sociais, em termos tecnológicos e em termos financeiros também. Por isso, neste vídeo vamos falar sobre todas estas situações para que tu possas conhecer melhor este Plutão em Aquário e aproveitar corretamente as energias dos astros. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Eu sou fundadora da Escola do Astrólogo de Sucesso e ajudo pessoas como tu a fazer da astrologia a sua profissão ou hobby. Neste vídeo vamos falar sobre Plutão em Aquário, que vai ser uma mudança radical em termos energéticos, ok? Esta mudança vai iniciar-se agora, porque o Plutão vai dar aqui uma primeira entrada nesta constelação de Aquário desde o dia 24 de março até o dia 11 de junho, mas depois ele vai voltar outra vez à constelação anterior, que é Capricórnio, e entrará definitivamente em janeiro, aliás 21 de janeiro de 2024, e vai lá estar até 19 de janeiro de 2044. Portanto, são 20 anos em cima desta constelação e eu quero que tu saibas tudo sobre isto, que é para aproveitares corretamente estas energias e não seres caçado na curva, ok? Então, este vídeo eu vou dividir em 5 partes diferentes. Uma primeira parte eu vou falar rapidamente para quem não percebe muito astrologia, para sabermos o que é Plutão, o que é Aquário, o que é Plutão em cima de Aquário. Depois a seguir vamos passar para andar para trás no tempo para sabermos o que é que aconteceu quando o Plutão esteve em cima de Aquário no século XVIII, porque a partir daí já temos mais noção para passarmos para a terceira parte e conseguimos fazer previsões em relação àquilo que poderá vir a acontecer, estando agora então novamente o Plutão em cima da constelação de Aquário, ok? E aqui nestas previsões eu vou falar sobre a área que tem a ver com o lado social, o lado tecnológico e o lado financeiro ou monetário, como queiras chamar, ok? Depois passamos para a quarta parte em que eu vou-te falar aqui e explicar-te porquê é que o Plutão nos trará este tipo de experiências para a nossa vida e o que é que tu podes fazer para poder contornar as experiências que ele te enviar e tirar partido das energias a teu favor, obviamente. E finalmente, no fim deste vídeo, vou-te dar 6 datas muito importantes durante todo este percurso do Plutão em Aquário para que tu fiques atento aos próximos anos e possas também tirar partido destas energias astrais, ok? Vamos então começar. Em relação então a esta situação do que é Plutão, o que é Aquário, então, Plutão é um planeta que, seja lá para onde ele passa, ele transforma, okay? Ele muda tudo, ele faz o morte para o renascimento, digamos assim. É um planeta que se movimenta muito lentamente, portanto, ele demora cerca de 248 anos a dar a volta ao zodíaco, por isso é que ele fica 20 anos, ou às vezes até mais, às vezes menos, em cima das constelações, ok? Agora, Aquário é um signo que é fixo, ou seja, ele é um signo que tem a ver com estabilidade, não é propriamente como os signos de cardinal, que são de ação e movimentação e de fazer, também não é como os signos de mutáveis, que são aqueles que terminam as situações, ele está ali no meio, está mais estável, ok? E é também um signo de elemento de ar, ou seja, tem a ver com ideias, tem a ver com ideologias. Logo são então ideias fixas e podemos também dizer que significa o conjunto das pessoas que têm as mesmas ideias, por isso é que também se diz que o Aquário tem a ver com a comunidade, tem a ver com as pessoas à nossa volta, ok? Também pelo facto de falarmos sobre ideias e ideias revolucionárias, juntamos muitas vezes também a ideia do Aquário à tecnologia, ao futurismo, ao vanguardismo, às revoluções, ok? Também tem muito a ver com este tipo de energia, certo? Então quando agora juntamos o Plutão em cima do Aquário, já percebemos que tudo o que é social e tudo o que é tecnológico vai haver aqui grandes mudanças e grandes revoluções, assim como já aconteceu também no passado. E por isso, vamos cá falar sobre aquilo que aconteceu quando o Plutão esteve em cima do Aquário, desde 1778 até 1798, ok? Eu vou-me seguir aqui também dos meus apontamentos para não me perder naquilo que eu te quero informar, ok? Então,
Durante este período, uma das coisas muito interessantes que aconteceu foi a expansão do Império Chinês, ok? A dinastia Qing foi no fim do século XVIII, foi muito forte, dominou bastante o mundo até mesmo o mundo em geral, e portanto foi extremamente intensa a passagem deste pelotão aqui nesta área. Aliás, como eu te vou explicar mais à frente, Plutão também tem a ver, aliás, Aquário também tem a ver com a China, ok? Mas pronto, a expansão chinesa foi extremamente importante aqui nesta altura. Temos também, desde 1780 a 1740, a Revolução Industrial. Foi outra coisa também extremamente importante que aconteceu e que nós também vamos verificar agora quando falarmos sobre as previsões. No caso, o que aconteceu na Revolução Industrial, para quem não sabe, as máquinas substituíram um pouco os homens, ok? Então houve aqui um aumento da qualidade de vida, mas também houve grandes mudanças radicais em termos de sociedade, de como estava construída. Temos também uma série de revoluções que aconteceram durante este período. Temos de 1766 a 1791 a Revolução Americana. Anteriormente, aliás, também durante esse período de 1789 a 1799, tivemos a Revolução Francesa também. Tivemos também outras revoluções, a Revolução de Liege, a Revolução de Brabant, a Revolução Haitiana. Portanto, uma série de situações que tinham a ver com alterações em termos sociais. Tivemos também uma coisa muito interessante que foi a deixar de estarem em ligação a Polónia com a Lituânia, que tinham ali o chamado Commonwealth, ou seja, bens comuns, durante séculos e séculos, e foi nesta altura que ruiu esta situação. Também tivemos a Rússia a anexar a Crimeia durante este período, foi em 1783, e também, já agora por curiosidade, foi nesta altura que o Mozart escreveu a Flauta Mágica, ok? Então, tendo em conta que estamos a falar aqui em relação a grandes mudanças e grandes revoluções, vamos olhar então agora um bocadinho para o futuro e chegarmos a algumas conclusões em relação a esta passagem de Plutão em Aquário nos próximos 20 anos. Ora bem, então, a primeira coisa que eu acho que poderá acontecer é novamente um ressurgimento aqui, aliás, um aumento do poder chinês sobre o mundo, ok? Porque, tal e qual como aconteceu há bastantes anos atrás, portanto, 1778 a 1798, quando o Plutão passou em Aquário, a China teve aqui um crescimento, portanto é provável que agora volte outra vez a surgir. Aliás, nós já estamos a sentir isso, ok? Já verificamos que ao longo de vários anos para cá a China tem-se estado quase tipo a infiltrar em tudo quanto é que é sítio no mundo, mas acabamos por ficar assim um bocadinho sobre o domínio deste império, né, desta potência mundial, e portanto será aqui no meu entender, será aqui um crescimento ainda maior desta influência da China no mundo, ok? Lembrando que Plutão, ele tem é tal transformação, né? Tem, em termos políticos, tem assim uma espécie de uma expressão totalitária, então pode não ser muito fácil este crescimento em termos de algumas potências mundiais, porque este crescimento vai implicar sempre algumas restrições e algumas limitações bastante fortes, e também já explico um bocadinho melhor isso futuramente, ok? Porquê é que eu acho que a China poderá novamente haver aqui um aumento? Exatamente porque a China tem Aquário no seu ascendente e também a Lua em Aquário também no seu ascendente, e portanto Plutão, ao passar aqui em cima, vai trazer então uma revolução em relação ao ascendente. E o ascendente, para quem não sabe, é a maneira como as pessoas se mostram ao mundo, neste caso aqui a maneira como uma nação se mostra ao mundo, e portanto tem a ver com as iniciativas, com o poder da ação e da movimentação, e traz então aqui maior capacidade de liderança. Portanto é que eu acho que haverá aqui então uma movimentação, até porque quando Plutão passar aqui em cima desta primeira casa da China, tocando a Lua, o nódulo norte também vai estar a passar em Aquário e a Lilith também vai estar a passar em Aquário. Portanto aqui uma movimentação bastante forte que me leva a crer que realmente a China terá aqui um maior crescimento e maior influência em termos mundiais. Mas não fico só por aqui, eu acho que também o facto do Plutão passar em cima da primeira casa da China também vai significar, como eu disse, uma expressão totalitária em relação aos partidos ou o poder político a querer dominar o povo, mas também, e porque estamos a falar num período de 20 anos, que é muito tempo, poderá também haver aqui revoltas do próprio povo em relação a esta expressão totalitária de maneira como são dominados, ok? Então, esperemos que exista aqui um certo equilíbrio, mas podemos sempre contar com alguns exageros, uma vez que quando falamos em Plutão, falamos em transformação, a morte, para o renascimento, então pode não ser muito fácil. Mas outras revoluções eu também acho que poderão acontecer, como por exemplo o Irão, tal e qual como já tinha acontecido quando falámos em relação ao Plutão a última vez que esteve em Aquário,
E principalmente eu acho que aqui poderá também haver uma grande influência em relação ao Brasil, porque o Brasil tem um ascendente de Aquário e, portanto, quando o Plutão, e também tem o Nódulo Norte em Aquário, portanto, quando o Plutão passar por aqui, vai realmente empoderar aqui este país para que ele possa, de alguma forma, criar aqui algumas revoluções. Lá está, como eu dizia anteriormente, eu acho que é importante nós lembrarmos isto. Seja lá onde for que exista algum tipo de ascendente ou alguma coisa que seja mais notória na energia de Aquário num país ou mesmo até numa pessoa, este Plutão primeiro pode trazer aqui algumas, como eu disse, expressões totalitárias, ou seja, mais domínio sobre a população e depois, obviamente, quando as pessoas começam a ficar fartas em relação a esta situação, pode haver grandes revoltas, ok? Então, eu acho que poderemos novamente esperar este tipo de cenários agora nos próximos 20 anos, apesar de que, e no fim eu vou falar sobre o porquê disto acontecer e, portanto, se as pessoas estiverem mais acordadas, perceberem melhor o porquê das situações, poderão até aproveitar melhor as energias e não serem apanhadas por elas, no caso das revoluções, que nem sempre são simpáticas. Quando falamos na Revolução Francesa, por exemplo, tivemos aqui muitas cabeças a rolar e mesmo literalmente muitas cabeças a rolar e, portanto, não queremos que volte outra vez a ser uma questão tão sangrenta e por isso é interessante nós percebermos o porquê, que eu já vou explicar daqui por mais um bocadinho, ok? Outra coisa que eu também acho que poderá acontecer é aquele tipo de uniões que existem, como por exemplo a União Económica Europeia, a ONU, a NATO, etc. De alguma forma pode haver aqui ou o ruir deste tipo de uniões ou então mesmo haver aqui uma transformação, ok? Até porque quando nós falamos em Aquário, nós falamos em comunidades, ou seja, as pessoas juntam-se por determinadas ideologias. Então, se calhar agora os países estavam mais juntos porque estavam mais próximos uns dos outros, então aqui é uma questão de geográfica, não é? Mas agora com este Plutão em Aquário pode haver uniões que sejam mais pela questão das ideologias e não tanto pela questão geográfica, ok? Então pode haver aqui o ruir de algum tipo de associações e o nascer de novas associações diferentes daquilo que existia anteriormente, ok? Outra coisa que eu também achei muito interessante, porque, como falei há bocado, a última vez que o Plutão esteve em Aquário, a Rússia anexou a Crimeia, agora poderá ser também a Rússia a anexar a Ucrânia, não sei, não faço ideia, mas poderá isso acontecer, ok? Por isso é que vamos chegar aqui à espera para ver o que acontecerá. Esperemos, mais uma vez, que não seja nada muito complicado para nós, mas pronto, logo veremos o que é que se poderá acontecer. Entretanto, depois também temos questões ligadas com os direitos humanos, ok? Exatamente que a seguir às revoluções vem a questão de agora vamos pôr por escrito quais são os direitos que as pessoas têm. Já aconteceu no passado, né? Constituições de direitos humanos, mas também poderá voltar outra vez a haver aqui uma revisão em relação a esta questão dos direitos humanos, não só em relação à população em geral, mas depois em relação a pequenas etnias, os direitos das mulheres, os direitos dos homens, os direitos das crianças, os direitos dos idosos, os direitos whatever, seja do que for, ok? Então é importante que nós vemos que vai haver aqui o rever de todas estas questões dos direitos e se calhar novos direitos poderão surgir de uma forma diferente que possa implicar então aqui com as situações da vida das pessoas. No entanto, como eu disse anteriormente, para mim parece-me que uma primeira fase poderá haver mais o domínio e a limitação e depois, exatamente por existir aqui demasiada domínio sobre as pessoas, poderá também existir a revolução que faz com que tenha que haver uma mudança radical em relação a esta questão dos direitos humanos, ok? Agora, vamos avançar e falarmos sobre a questão mais ligada com a tecnologia, ok? Então reparem, na última vez que o Plutão esteve em cima de Aquário, nós tivemos a revolução que tinha a ver com a indústria, a revolução industrial, ok? Agora, eu não acho que seja uma revolução industrial, eu acho que vai ser, aliás já está a começar a acontecer, a revolução da inteligência artificial, ok? Portanto, na altura foram as máquinas que substituíram os homens, agora no caso será a inteligência artificial que vai substituir os homens e tudo que isso implica, ok, nas nossas vidas. Então, eu coloquei aqui algumas informações que eu queria partilhar com vocês em relação a esta coisa da inteligência artificial começar a dominar e isto, obviamente, toda a gente já sabe, não é? E toda a gente até tem um bocado de receio em relação a essa questão, que é a dificuldade, ou mesmo até a dissolução de muitos empregos, porque temos a inteligência artificial a tratar das coisas e os humanos deixam de ser tão necessários. Isto é uma expressão negativa. Mas numa questão positiva também significa que as pessoas
se realmente isto for bem levado, poderão trabalhar em algo que seja mais a sua criatividade, em algo que seja melhor para si e não ter que estar a fazer trabalhos enfadonhos. Okay? Portanto, as máquinas fazem os trabalhos enfadonhos, ou neste caso a inteligência artificial fará os trabalhos enfadonhos e nós poderemos dedicar-nos mais ao lado criativo, ao lado de mostrar a nossa verdadeira identidade. Okay? Portanto, poderá ser de alguma forma positivo nesse aspecto. Outra coisa também que este Plutão em Aquário nos traz e que esta, mesmo até a própria inteligência artificial nos poderá ajudar, hoje em dia já começamos a ver com as redes sociais, mas cada vez mais as redes sociais tornarão algo mais tecnológico, okay? Então poderemos ver então a questão da comunidade, ou seja, as pessoas a juntarem-se pelas mesmas ideologias. Então pessoas que possam até estar em locais do mundo completamente diferentes, mas que podem se juntar e podem estar em conjunto, em comunhão, exatamente por causa desta questão da tecnologia e da inteligência artificial, e as pessoas poderem então ter aqui maior contacto com alguém que as compreenda melhor. Isto é bom porque faz com que realmente as pessoas consigam ter mais apoio e, portanto, desenvolver mais as suas capacidades e, portanto, já não ficam tão limitadas como estávamos até agora, mas mesmo assim isto também tem um lado negativo, que é aquela questão da divisão social, okay? Então depois passa a haver o grupo disto, o grupo daquilo, o grupo assim, o grupo assado, e quanto mais não seja, quando existem grupos, existem sempre rivalidades, não é? Então as pessoas podem se tornar mais rivais umas das outras e pode haver aqui uma grande divisão em termos sociais, porque tu és não sei o quê, porque tu és não sei o que mais e portanto não podes estar aqui e tal, pronto, e há este tipo de situações pode não ser muito vantajoso para nós, ok? Mesmo até porque já começamos a ver aqui algumas divisões assim um pouco estranhas, mesmo até a questão ligada com a sexualidade, que está muito na moda hoje em dia, as pessoas começarem a dizer que não são nem homens nem mulheres e depois têm ali outros géneros de situações que se podem identificar, mas o que eu acho é que nestes próximos 20 anos e conhecendo Plutão com esta energia transformadora e renovadora e muito fora da caixa, e mesmo também o próprio Aquário ser muito revolucionário, poderá haver as pessoas a identificarem-se com coisas completamente loucas que nós nem sequer alguma vez poderíamos imaginar que alguém se poderia estar a identificar, nomeadamente aquela coisa do cyborg, ou seja, as pessoas identificarem-se com robôs e começarem a querer também ser robôs, ou seja, primeiro pode começar com partes do corpo a serem robôs, imagina uma mão que não é mão e que é feita uma cirurgia e a pessoa tem poderes supersónicos naquela mão, porque a mão passa a ser um robô, até ao momento, vou dar só um exemplo, ok? Até ao momento em que se calhar já não é só a mão, já é o braço, depois já não é o braço, já é a parte de cima do corpo todo, depois já não é não sei o que, e quando vamos a ver a pessoa é muito mais cyborg do que qualquer outra coisa, ok? Portanto, robôs, assim do género. Mas pronto, isso são apenas questões que eu estou aqui a levantar, que eu acho que poderão surgir e que nós poderemos ver agora até futuramente. E pronto, mais uma vez chamo a atenção de que é importante nós verificarmos que sim, ok, existem diferenças entre as pessoas, mas lembrarmos que somos todos humanos, ok? E isso é que é realmente importante. Depois, outras situações também interessantíssimas em relação a esta coisa da evolução e da inteligência artificial, também tem a ver com as questões das cidades tecnológicas. Eu já falei no outro vídeo anterior que na Arábia Saudita estão a construir uma cidade tecnológica, chama-se Neom, se ainda não viste, vai lá procurar na internet que é muito engraçado, Neom, e já está a ser construída num pleno deserto, uma cidade que é 33 vezes maior do que Nova Iorque e que tudo tecnológico, ok? Segundo o que eles explicaram, tem um comboio que se movimenta de uma ponta à outra da cidade em apenas 20 minutos, ok? Então imagina a aceleração da questão. Então, portanto, podemos ter estas cidades tecnológicas que por um lado até vai ser interessante porque as pessoas têm muito mais conforto, muito mais segurança, não há tanta criminalidade, portanto está tudo muito mais confortável para as pessoas, só que ao mesmo tempo também existe aqui uma situação de muito controle, ok? A pessoa não deixa de ter privacidade, deixa de ter autonomia. Imagina, por exemplo, tu tens um carro que se conduz ele próprio, mas tu queres ir a um sítio e o carro diz que não podes ir, não te leva e tu não vais, estás a ver? Então coisas assim do género podem acontecer e por isso é que é importante que nós percebamos que já estão a começar a construir estas smart cities, como eles lhes dizem, e que cada vez mais existirão pessoas a querer estar nestas smart cities ou a transformar as cidades que nós já temos em smart cities, mas isso tem os seus lados positivos e obviamente também os seus lados negativos, por isso é que vamos esperar então para ver o que é que nos reserva aqui a questão do futuro. Outra coisa interessante também, e agora já começando a falar aqui um pouquinho sobre a questão financeira. Toda a gente sabe que agora as novas situações em termos financeiros têm a ver com as moedas digitais, não é? Pronto, nós começamos há muitos anos atrás com as trocas, depois passamos para o dinheiro, depois passamos para os cartões de crédito, agora é tudo muito mais digitalizado e daqui até termos apenas as moedas digitais
é uma coisa perfeitamente normal. E depois, tal e qual como hoje em dia existem os bancos centrais que tomam conta do dinheiro, daqui por alguns anos existirão na mesma os bancos centrais, mas das moedas digitais, e tudo será digitalizado e, portanto, não existe nada físico, ou seja, não existe dinheiro físico para pagar as coisas. E, por um lado, até é bastante interessante, porque escusamos de andar carregados com dinheiro, escusamos de andar a contar dinheiro, escusamos de andar a fazer contas, porque automaticamente tudo ficará bem definido informaticamente. No entanto, isto também pode significar, e já começa a haver aqui algumas experiências, tal e qual como já existem experiências de cidades smart cities, também já começa a haver aqui algumas experiências da questão do sistema dos créditos sociais, okay? Ou seja, as pessoas elas não precisam trabalhar, elas serão cuidadas, alguém cuida delas, dar-lhes aquela questão do rendimento mínimo universal, toda a gente tem dinheiro para poder gastar, no entanto, estás limitado, ou seja, só podes gastar dinheiro naquilo que te dizem que tu podes gastar e o resto não podes gastar e pronto. E o dinheiro será, tipo como hoje em dia existe aqueles tarifários de internet que tu tens internet durante um mês e depois se gastaste, se não gastaste, perdeste, para o próximo mês já tens novamente um grupo de, uma quantidade de valor para tu poderes utilizar, ok? E, portanto, com todos os prós e contras que isso também pode trazer para nós, ok? Mas a questão de situação dos créditos sociais vai muito para além disso ainda. Vai também, está também relacionado com a questão das ideologias e também das pessoas com quem a gente se dá. Por exemplo, poderá haver um banco central que define que se tu não tens a mesma ideologia que nós, ou seja, se não estás a portar bem e a pensar como a gente quer, tiramos-te dinheiro, ou então se tu estás com as pessoas erradas também te tiramos dinheiro e daí até ficares na pobreza, ou então até não poderes construir uma casa, ou até não poderes pôr os teus filhos na escola, ou qualquer coisa assim do género, pode perfeitamente acontecer. Aliás, isto já acontece na China, eles já têm a situação dos créditos sociais em algumas cidades, portanto daí até se espalhar para o resto do mundo pode perfeitamente acontecer, é uma questão de nós termos esse cuidado e lá está, como eu dizia, quando falei sobre a política, a questão da totalitária, tanto a expressão totalitária do pelotão, pode fazer com que de alguma forma as pessoas comecem a sentir de tal maneira oprimidas que depois precisem de ter uma revolução para poder se libertar deste aprisionamento, digamos assim, ok? Aquela situação que nós já muitas vezes ouvimos falar aí pelas redes sociais tem a ver com o grande reset económico, ok? Portanto, fazer uma mudança radical e na qual, principalmente esta questão da quarentena que vivemos em 2020 e 2021 contribuiu imenso, não é? Mas a ideologia, segundo aquilo que nos passam no Fórum Económico Mundial, podes ir lá ver, está lá no site, é de que no futuro não terás nada e serás feliz, ou seja, as pessoas serão cuidadas, como eu disse há bocado, ou seja, não terão coisas propriamente, mas terão aquilo que poderão ir usando. O que, por um lado positivo, até me parece interessante, porque realmente não existe o desperdício, não é? Tu não tens, por exemplo, um carro que está parado na garagem e ninguém o usa, portanto toda a gente pode usar, tudo é de todos, mas ao mesmo tempo também significa que tu não vais ter uma identificação com algo e normalmente quando nós falamos em relação à pessoa, aos valores da pessoa, a pessoa materializa mais quanto mais ela se valoriza e portanto se ela não está a materializar significa que ela vai se desvalorizar e portanto vai haver aqui uma perda da identidade, ok? E por isso é que eu queria passar então à parte da aprendizagem que estas situações nos podem trazer, ok? Não só as questões das mudanças sociais, não só as questões das mudanças tecnológicas e também as mudanças financeiras, mas principalmente é importante tu perceberes que qualquer seja a experiência que tu vais viver nos próximos 20 anos ligados com esta situação do Plutão em Aquário, sempre te vem fazer trabalhar a tua verdadeira identidade. E isto porque Plutão é a transformação, como já vimos há bocado, mas Aquário tem a ver com, como eu disse, os grupos, a tecnologia e tudo que seja comum a toda a gente, portanto as comunidades. E por isso existe aqui uma falta de identificação individual, existe uma identificação do grupo, ok, somos nós, imagina, do partido político tal, somos nós do clube de futebol tal, somos nós do sexo tal, somos nós do whatever, ok? Portanto, existe esta identificação em termos de comunidades, mas existe uma grande dificuldade, uma falta de identificação individual. Quem sou eu? Eu sei que eu sou no meio de um grupo, mas depois quem sou verdadeiramente eu, ok? Então qualquer planeta que passe em cima de Aquário, e Plutão mais do que ninguém porque é mesmo muito potente, vai nos trazer experiências que nos vão obrigar a trabalhar a nossa individualidade. Quem é que nós realmente somos? Qual é a nossa verdadeira expressão? E no momento em que nós nos deixamos apenas levar por aquilo que toda a gente é e vamos atrás e não procuramos a nossa verdadeira identidade,
identidade, aí nós começamos a ter problemas, ok? Então é importante que nós saibamos que cada vez que o Plutão entra em cima de uma constelação, e lembrando, só agora fazendo um paralelo para vocês perceberem, que o Plutão entrou em cima de Capricórnio em 2008 e toda a gente sabe que a partir de 2008 foi o ruir das cartas do castelo de cartas económico e que houve uma grande mudança radical desde 2008 até agora, quando o Plutão está a sair em termos de financeiros, está a sair daqui de Capricórnio e entrar em Aquário. Portanto, é perfeitamente normal que haja também aqui uma mudança radical em relação ao sistema social, ao sistema tecnológico e ao sistema financeiro, porque é exatamente isto que este Aquário vai representar, ou representa, ok? Por isso, lembrando sempre que há uma falta de identidade e a necessidade de trabalharmos a nossa criatividade, a nossa verdadeira essência, quem nós verdadeiramente somos, e procurarmos então o leão, que é o signo oposto ao Aquário, e trazermos cá para fora quem nós verdadeiramente somos, a nossa identidade, a nossa criatividade, para suplantarmos qualquer tipo de situação que possa acontecer na nossa vida, ok? Então é importante que não esqueças isto para poderes utilizar corretamente esta energia e qualquer situação que te possa ocorrer na tua vida ligada com este Plutão em Aquário. Por último, vamos então falar então das 6 datas extremamente importantes deste Plutão a passar em cima do Aquário nos próximos 20 anos. A primeira, como eu já tinha dito inicialmente, tem a ver com esta primeira entrada do Plutão aqui, desde 24 de março até o 11 de junho, que é apenas assim tipo um preview daquilo que vai acontecer depois nos próximos 20 anos, portanto fica bastante atento para ver o que é que acontece aqui desde março a junho, nestes 2 meses e qualquer coisa. Vai haver aqui já muito levantar do véu de algumas coisas que depois começaremos a ver mais a sério nos 20 anos seguintes, ok? Depois, entretanto, em janeiro de 2024, vai entrar logo definitivamente o Plutão em Aquário. No entanto, uma coisa muito interessante que é, nesta primeira passagem, desde março até junho, do Plutão em Aquário, e também, apesar de ser um bocadinho mais afastado, mas também na entrada do Plutão em Aquário novamente em janeiro de 2024, o Plutão vai estar a fazer uma ligação de quadratura com o Júpiter em Carneiro, ok? E Júpiter em Carneiro tem a ver com a expansão da nossa energia, da nossa movimentação, tornar-nos mais ativos, ok? Então, apesar de ser uma quadratura que normalmente não é uma questão assim que seja muito simpática, mesmo assim existe aqui algo que é bastante interessante para o nosso crescimento, para o desenvolvimento, mesmo até em termos tecnológicos, porque por um lado o Plutão em Aquário pede a transformação, por outro lado o Júpiter em Carneiro pede a ação, portanto a ação em relação a esta transformação, ok? Portanto pode ser de alguma forma favorável para nós. Entretanto, depois teremos também, no fim de 2026 e início de 2027, aqui umas ligações bombásticas do Plutão. O Plutão vai estar a fazer um trígono com o Urano em Gêmeos e vai estar a fazer uma oposição com o Júpiter em Leão, que nessa altura já estará em Leão. E também teremos também o nódulo norte em Aquário nesta altura, portanto aqui parece-me mesmo muito que este 2026-2027 será com uma expansão tecnológica muito grande, uma movimentação social muito mais forte do que o normal e também uma movimentação financeira, lá está ligada com a tal moeda digital, que será cada vez mais implementada à face da Terra. Entretanto, em 2029 teremos uma ligação de quadratura do Plutão com o Saturno e, portanto, isto aqui já vai ser quase como tipo andar um bocadinho para trás e pode ser um bocado uma resposta um bocado conservadora a tanta inovação que aconteceu anteriormente, ok? Portanto, muitas movimentações e de repente parece que há aqui algo que nos vai travar em 2029 para que nós tenhamos que repensar toda esta inovação tão rápida e o crescimento tão brusco que aconteceu principalmente em termos tecnológicos, ok? Depois, em 2030, 2031, voltamos outra vez a ter aqui altas movimentações, temos o Plutão a fazer um sextil com o Júpiter em Sagitário e também com o Neptuno em Peixes e teremos também o Plutão a fazer um trígono com Urano e com Saturno em Gêmeos, ok? Então, lá está aqui mais inovação, mais movimentação, apesar que o Saturno aqui trava um bocadinho, mas não é o suficiente para fazer frente ao Urano, ao Neptuno e ao Júpiter, tudo ao mesmo tempo, ok? Depois, finalmente, em 2036, 2037, nós vamos ter Plutão em oposição a Saturno, que vai ser bastante desafiador, ok? Como eu disse, aquele Plutão quadratura a Saturno em 2029 pode ser uma limitação, aqui também pode ser uma limitação, mas é uma limitação que vem de fora e que nos vai impedir de fazer algo, ok? Porque o Saturno traz a limitação, mas é externa e, portanto, pode acontecer mesmo alguma coisa que realmente nos impeça de avançar com esta tecnologia,
principalmente se nós não estivermos a ser consistentes na maneira como estamos a utilizar a tecnologia, ok? Porque o Saturno tem a ver com a realidade, tem a ver com a dura da realidade e, portanto, ele pode nos trazer exatamente aqui uma necessidade de nós olharmos para a maneira como evoluímos com esta tecnologia e trazermos aqui uma movimentação diferente, ou sermos obrigados a trazer uma movimentação diferente para aproveitar melhor estas energias, ok? Pronto, espero que tenhas gostado. Foi esta então a minha verificação em relação a este Plutão em Aquário. Cá nos encontramos então em próximos vídeos e não te esqueças que também estarei por aqui para fazer lives especificamente na entrada de Plutão em Aquário. Vamos estar aqui para fazer uma live especial e também vamos estar aqui em 8 de março para fazer uma live especial da entrada do Saturno em Peixes, que é outra situação muito importante a acontecer agora durante o mês de março. Aliás, o mês de março é o mês mais brutal de todo o ano de 2023 e por isso eu quero que tu estejas sempre por aqui para acompanhar estas lives que eu vou fazendo, estes vídeos que eu vou te dando, os posts que eu vou fazendo para te dar informações em relação aos astros, ok? Já agora, passa pelo meu site, anamacieira.com, inscreve-te na minha lista VIP, se ainda não o fizeste, para receber as notificações por e-mail de todas estas informações fantásticas que eu vou transmitindo, de todos os eventos que eu vou fazendo, inclusive também de respostas às tuas perguntas, às tuas dúvidas de vida que eu faço ou aqui em live ou às vezes em aulas com os meus alunos e, portanto, assim já vais poder participar, ok? Então não te esqueças, anamacieira.com, lista VIP, faz a tua inscrição e eu conto contigo nessa altura. Espero então que tenhas gostado. Nos encontramos então no próximo vídeo. Beijinhos e abraços. Até já.